Você já sentiu que o mundo parece conspirar contra você, que as pessoas, as situações e até os pensamentos se alinham para testar sua paciência, sua força ou sua sanidade? Se a resposta é sim, saiba que você não está sozinho. O que poucos percebem é que o verdadeiro campo de batalha não está lá fora, mas dentro da nossa própria mente. É nesse espaço silencioso e vasto que nasce a resiliência, o poder de permanecer firme, de reagir com clareza e sabedoria, mesmo quando tudo parece desmoronar. E é exatamente aí que o estoicismo entra, não como filosofia distante, mas como uma ferramenta prática, quase como um mapa secreto para navegar pelas turbulências da vida. Imagine por um instante que sua mente é como um jardim. Se você permite que ervas daninhas, sentimentos descontrolados, expectativas irrealistas, frustrações externas cresçam sem atenção, elas sufocam as flores da razão, da calma e da lucidez. Mas se você aprende a cuidar do solo, a regar com disciplina, a remover com atenção o que não serve, algo extraordinário acontece. Cada desafio que antes parecia esmagador se torna uma oportunidade para crescer, para florescer e se fortalecer. Os estoicos nos ensinam exatamente isso. Eles não prometem uma vida sem problemas, mas uma mente que não se quebra diante deles. A primeira verdade que precisamos internalizar é que ninguém é responsável pela sua paz, exceto você mesmo. Quantas vezes esperamos que amigos, familiares ou colegas reconheçam nossos esforços, valorizem nossa dedicação ou respondam com justiça? Essa expectativa nos deixa vulneráveis. Imagine um artista que pinta uma obra-prima e espera aplausos de todos ao redor. Quando o reconhecimento não vem, ele se frustra e se sente pequeno. O estoicismo nos lembra que o valor não está nos olhos alheios, mas na integridade do ato em si. Você escolhe agir corretamente porque é a coisa certa a fazer, não porque alguém vai aplaudir ou retribuir. Seguindo essa linha, a segunda verdade nos desafia a diferenciar sensação de realidade. Sentimos raiva, tristeza, inveja ou medo, e imediatamente acreditamos que esses sentimentos são a verdade absoluta sobre o mundo. Mas sentir algo não significa que seja verdade. Pense em uma noite de tempestade. Você caminha sozinho e ouve o vento uivando entre árvores, sua mente imediatamente cria histórias de perigo. No entanto, de manhã, tudo o que restava era uma rua molhada e árvores balançando ao vento. Assim é com nossas emoções, intensas, temporárias, muitas vezes distorcidas. Observar essas sensações sem se identificar cegamente com elas é um passo fundamental para a liberdade emocional. A terceira verdade, talvez uma das mais desafiadoras, é que não somos o centro do universo. Muitas vezes, interpretamos qualquer ação alheia como crítica ou ataque pessoal. Alguém corta seu caminho no trânsito, ignora sua mensagem ou se comporta de forma ríspida. E imediatamente pensamos, isso é comigo, é uma afronta à minha dignidade. Os estoicos nos ensinam a suspender o julgamento imediato, a lembrar que o mundo é vasto, cheio de variáveis invisíveis. O motorista que te fechou talvez esteja apressado para buscar um filho doente. O colega que não respondeu seu e-mail pode estar lidando com uma crise pessoal. Levar tudo para o lado pessoal é escravidão emocional. Observar com neutralidade é liberdade. A quarta verdade nos confronta com a finitude. Você não é eterno. Adiar conversas importantes, sonhos antigos, decisões que importam, como se o tempo fosse infinito, é um erro comum. A consciência da morte não é mórbida, mas libertadora. Cada manhã é uma oportunidade que nunca mais se repetirá. Pergunte a si mesmo, você tem vivido de fato ou apenas tem esperado o futuro se manifestar?
O estoicismo nos convida a agir com propósito, a valorizar cada momento, porque cada instante perdido nunca volta. A quinta verdade aborda a busca por validação. Esperar aprovação externa é se prender a correntes invisíveis. Vivemos em uma sociedade que mede sucesso e valor através de likes, elogios e reconhecimento público. Mas a verdadeira medida está em como você age quando ninguém está olhando, em como mantém coerência entre pensamento, sentimento e ação. A virtude, não a aprovação, é a verdadeira bússola. Você quer ser admirado ou quer ser íntegro? O estoicismo escolhe a segunda opção, sempre. A sexta verdade é sobre aceitar o que não pode ser mudado. Não controlamos o passado, o comportamento de outros, nem muitas circunstâncias ao nosso redor. Resistir a elas é sofrer duas vezes, pela situação em si e pelo desgosto de não poder alterá-la. Aceitar não significa desistir, mas entender a realidade, agir sobre o que está ao seu alcance e seguir leve. A chuva molha? Vista sua capa. O voo atrasa? Leia algo que enriqueça sua mente. Aceitar o que não podemos mudar é um ato de inteligência, não de fraqueza. E, finalmente, a sétima verdade para este bloco inicial é que reagir instintivamente é abrir as portas da própria escravidão emocional. Cada vez que permitimos que um comentário nos afete de forma imediata, cada vez que a raiva toma o controle, estamos cedendo nosso poder a forças externas. Um verdadeiro praticante do estoicismo observa, respira e só então responde. Sua mente se torna uma fortaleza. Cada ação calculada e consciente fortalece os muros da resiliência interior. Essas primeiras 7 verdades são o início de um caminho que transforma simples reflexões em prática diária. Não se trata de memorizar frases ou citações, mas de integrar cada lição em atitudes concretas. Comece a observá-las na sua rotina. Note quando busca reconhecimento, quando se identifica com um sentimento negativo ou quando reage sem pensar. Pequenos passos repetidos diariamente são os que moldam o caráter mais firme e resiliente. A oitava verdade que precisamos abraçar é que a multidão nem sempre sabe o caminho certo. Olhar para todos ao redor e tentar imitar o que fazem, seguir modismos, aceitar opiniões sem refletir, é como construir sua casa sobre areia movediça. Cada pessoa tem sua própria bússola, sua própria percepção limitada. O estoicismo nos convida a nos tornar rochas firmes, que permanecem sólidas mesmo quando as ondas da opinião coletiva se chocam contra nós. Estar rodeado de gente não significa se perder nela. É possível viver entre muitos e, ainda assim, manter seu norte interior intacto. E essa escolha exige coragem, porque muitas vezes a solidão temporária é necessária para descobrir a liberdade real. A nona verdade é que a felicidade não deve ser buscada como um objetivo, mas como consequência de viver de acordo com princípios sólidos. Quantas vezes vemos pessoas correndo atrás do prazer, da aprovação ou do conforto, e mesmo quando alcançam, percebem que a satisfação é passageira. Marco Aurélio e Sêneca nos lembram que a verdadeira alegria vem de ações alinhadas à virtude, justiça, coragem, temperança e sabedoria. Quando nossas escolhas refletem esses valores, a serenidade aparece naturalmente como um efeito colateral de uma vida bem conduzida. Perseguir apenas sensação de bem-estar é um caminho curto e instável. Perseguir caráter é construir algo duradouro e resiliente. A 10ª verdade diz respeito às emoções que tentam nos definir. A raiva, o medo, a tristeza ou a ansiedade podem ser intensos, mas não determinam quem somos. Imagine um céu de tempestade, nuvens carregadas passam, relâmpagos riscavam o horizonte, mas o céu continua lá, vasto e constante. Assim somos nós.
Sentir não é ser. Aprender a observar as próprias emoções, sem se identificar cegamente com elas, é como se tornar o comandante de uma embarcação em meio à tormenta, mantendo o leme firme, mesmo quando o mar tenta nos arrastar para onde ele quer. A 11ª verdade reforça que cada desafio é uma lição disfarçada. A dor, a dificuldade e até a humilhação carregam mensagens escondidas, se você estiver disposto a ouvir. A cicatriz, o erro, a falha, não são fracassos permanentes, são capítulos de aprendizado que escrevem nossa sabedoria. Quantas pessoas passam pela vida tentando ignorar a dor, quando a aceitação e a reflexão poderiam transformar cada queda em impulso para crescer? O estoicismo nos ensina a observar as quedas, extrair ensinamentos e, mais importante, aplicar essas lições para agir melhor na próxima oportunidade. A 12ª verdade que nos molda é que a integridade não precisa de justificativa. Falar menos, explicar menos, se justificar menos. Muitas vezes, sentimos que devemos provar ao mundo que temos razão ou que estamos corretos, mas a verdade verdadeira não depende de aplausos ou reconhecimentos. Agir com coerência e firmeza é suficiente. A prática diária de pequenos atos corretos, mesmo sem testemunhas, é mais poderosa do que qualquer argumentação. O estoicismo valoriza o silêncio como ferramenta e a integridade como armadura invisível que protege a mente das distrações externas e do julgamento alheio. A 13ª verdade e última que exploraremos neste bloco nos chama para a responsabilidade absoluta sobre nossa própria vida. Não há espaço para culpar o passado, terceirizar decisões ou esperar que outras pessoas construam seu destino. Cada escolha que você faz, cada passo que você decide dar, molda o caminho que percorre. Reconhecer isso não é pesado, é libertador. A sensação de impotência desaparece quando entendemos que o verdadeiro controle sempre esteve em nossas mãos, mesmo nas situações mais adversas. A liberdade verdadeira nasce da consciência dessa responsabilidade. Antes de seguir adiante, quero te propor algo diferente do que você está acostumado em vídeos motivacionais. Respire fundo e pense: qual dessas verdades tocou você mais profundamente? Agora, em vez de apenas comentar "amei" ou "ótimo vídeo", escreva nos comentários uma ação concreta que você pretende tomar nos próximos 3 dias para aplicar essa lição na sua vida. Por exemplo, se a verdade que te marcou é sobre não reagir às emoções, descreva uma situação real onde você vai praticar isso. Isso transforma o vídeo em experiência ativa e cria um espaço onde toda a comunidade aprende junto com você. E se puder, compartilhe com alguém que você acredita que também precisa refletir sobre isso. Você pode iniciar uma mudança real na vida de alguém. E enquanto faz isso, aproveita para se inscrever no canal. Não da forma automática ou chata que você vê por aí, mas como quem está escolhendo se juntar a uma comunidade que valoriza reflexão, ação e crescimento real. Aqui você não vai apenas assistir a vídeos, você vai participar, escrever suas próprias experiências, aprender com os outros e praticar o estoicismo todos os dias. Cada comentário é uma oportunidade de dialogar. Cada inscrição é uma escolha consciente de buscar mais clareza e força interior. No próximo bloco, vamos avançar com mais verdades estoicas, entrando em conceitos que desafiam ainda mais o ego, mostrando caminhos para transformar adversidades em oportunidades e como criar hábitos que moldam não só sua mente, mas também suas atitudes diante do mundo. Mas antes, respire, pense nas verdades que já absorveu e, se sentir vontade, compartilhe um pequeno relato da sua própria vida com a comunidade.
Isso fortalece não só você, mas todos ao redor que estão trilhando esse caminho. A 14ª verdade que precisamos internalizar é que a mente é o território mais valioso que possuímos. Se você permite que distrações, medos ou pensamentos recorrentes assumam o comando, está entregando seu território mais precioso a invasores invisíveis. Cada minuto gasto cultivando rancor, ansiedade ou preocupações inúteis é um minuto roubado da construção de sua própria força interior. Imagine um general que abandona a guarda de sua fortaleza para perseguir intrigas pequenas. O inimigo interno se aproveita da negligência. O estoicismo nos ensina que a vigilância diária sobre nossos pensamentos, escolhas e reações é a base de toda liberdade. Cultive atenção, não por controle obsessivo, mas por presença consciente. A 15ª verdade é que a ação sem reflexão é um desperdício de potencial. Muitos passam a vida reagindo, tomando decisões por impulso, reagindo a estímulos externos, sem parar para analisar a situação. Um verdadeiro praticante da filosofia estoica aprende a pausar, avaliar e só então agir. Imagine um navegador no alto mar. Reagir a cada onda sem planejar pode afundar o barco, enquanto observar, calcular a direção e escolher o melhor movimento permite avançar com segurança, mesmo em meio à tempestade. Cada desafio se torna um treino de paciência, raciocínio e equilíbrio. Agir conscientemente é transformar cada momento em oportunidade de crescimento. A 16ª verdade nos lembra que o sofrimento é inevitável, mas o desperdício dele é opcional. Todos enfrentamos dores, perdas e decepções. A diferença está em como lidamos com elas. É possível sofrer de forma produtiva, aprendendo, refletindo e crescendo, ou sofrer de forma improdutiva, permitindo que a dor nos domine e nos paralise. Um mestre estoico não busca evitar a dor a qualquer custo, mas aprender a usá-la como trampolim para o desenvolvimento pessoal. Cada dificuldade se torna um laboratório onde você testa sua paciência, coragem e discernimento. A 17ª verdade é que a virtude não depende das circunstâncias externas. Coragem, justiça, temperança e sabedoria não surgem quando tudo está fácil ou confortável. Surgem quando o mundo parece conspirar contra você. Imagine um alpinista escalando uma montanha traiçoeira. A coragem verdadeira não aparece no caminho plano, mas nas pedras escorregadias e nos ventos cortantes. Assim também é na vida. Os princípios que você cultiva devem ser firmes, independentemente de aprovação, conforto ou facilidade. A integridade diante da adversidade é o que separa o ordinário do extraordinário. A 18ª verdade desafia nosso ego. Os erros não são falhas, são sinais de aprendizado. É comum se punir mentalmente por decisões passadas, por escolhas que não deram certo ou por momentos em que agimos de maneira impulsiva. O estoicismo nos convida a enxergar os erros como lições preciosas. Cada escolha equivocada traz informação sobre si mesmo e sobre o mundo. Cada falha é uma oportunidade de aprimorar a habilidade de responder com sabedoria na próxima situação. O ego quer esconder os erros. O sábio quer entendê-los e aprender com eles. A 19ª verdade é que esperar que a vida seja justa é uma ilusão perigosa. O mundo não funciona como uma balança perfeitamente equilibrada. Não há garantias de que boas ações sempre serão recompensadas, nem que injustiças serão corrigidas imediatamente. Viver à espera de justiça externa é como caminhar sobre areia movediça, esperando que o solo firme magicamente apareça. O estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar, nossas ações, escolhas e caráter. A paz verdadeira nasce da aceitação dessa realidade e da dedicação constante àquilo que realmente depende de nós.
A 20ª verdade que vamos explorar neste bloco é que a paciência é uma das armas mais poderosas do sábio. A pressa é inimiga da clareza. Agir precipitadamente quase sempre gera arrependimento ou frustração. A paciência permite observar, refletir e escolher o caminho mais eficiente, sem se deixar dominar por impulsos. Imagine um escultor trabalhando em uma obra complexa. Cada detalhe exige tempo, cuidado e repetição. Da mesma forma, a mente precisa de paciência para esculpir hábitos sólidos, virtudes consistentes e discernimento profundo. A pressa pode destruir mais do que o tempo ensina a construir. A 21ª verdade nos mostra que o passado não é sua prisão, mas um livro de instruções. Muitos vivem reféns de memórias, arrependimentos e se eu tivesse feito diferente. O estoicismo ensina que olhar para o passado é útil apenas como aprendizado, nunca como justificativa para sofrer ou se punir. Cada experiência, cada erro ou acerto é material para o crescimento, desde que observemos com atenção e apliquemos no presente. Viver remoendo o que já passou é desperdiçar o presente, e o presente é o único espaço onde podemos exercer verdadeiro poder. A 22ª verdade nos leva a refletir sobre a importância de agir, mesmo quando o mundo parece silencioso. Muitas vezes esperamos sinais, aplausos ou condições ideais para tomar uma atitude, mas a oportunidade real surge no instante em que nos movemos. A vida recompensa ação consciente, não expectativas. Pequenos passos diários, consistentes e coerentes, têm mais impacto do que planos grandiosos que nunca saem do papel. Agir, mesmo diante do medo ou da dúvida, é cultivar coragem prática e construir uma trajetória de significado. Neste ponto do roteiro, você já recebeu muitas verdades para refletir e aplicar, mas quero propor uma ação diferente. Respire fundo e pense em uma situação real onde você percebeu que seu ego te atrapalhou. Agora, compartilhe nos comentários de forma breve como aplicaria uma dessas verdades para transformar essa situação. Não precisa escrever um livro. Apenas 2 ou 3 linhas já ajudam a comunidade a crescer junto com você. E se sentir que outra pessoa poderia se beneficiar desta reflexão, marque-a ou compartilhe o vídeo. Aqui não se trata de competição, mas de criar um espaço onde aprendemos com experiências reais e construímos força interior juntos. A 23ª verdade que precisamos integrar à nossa vida é que as escolhas simples moldam a grandeza do caráter. Muitas vezes, acreditamos que apenas ações extraordinárias ou gestos grandiosos definem nosso valor. Mas são as pequenas decisões do dia a dia que realmente desenham quem somos. Como você trata alguém no trânsito, como reage a uma crítica no trabalho ou como se comporta diante de um momento de frustração. São essas atitudes que refletem a força interior. Um verdadeiro praticante do estoicismo entende que a grandeza está na coerência entre pensamento, palavra e ação, mesmo quando ninguém observa. A 24ª verdade nos ensina que o autocontrole é o alicerce da liberdade. A mente que cede constantemente às emoções, impulsos e desejos externos se torna escrava do mundo ao redor. Quem domina seus impulsos, sua raiva, seu medo, conquista um espaço de independência interna que nenhuma circunstância externa pode abalar. Imagine um maestro conduzindo uma orquestra. Cada nota precisa ser precisa, cada pausa precisa ser respeitada. Assim funciona a mente disciplinada. O silêncio, a pausa e a reflexão transformam a vida em harmonia, mesmo diante de caos aparente. A 25ª verdade desafia nosso conforto. O crescimento nasce do desconforto, não da facilidade.
Todos buscamos zonas seguras, momentos de prazer ou estabilidade, mas é justamente fora dessas zonas que encontramos oportunidade de evolução. Uma pessoa que nunca enfrenta a adversidade provavelmente nunca desenvolverá resiliência, coragem ou clareza. Encare cada dificuldade como treino para a mente e para o caráter. Cada momento de desconforto, de tensão ou de desafio contém lições que não aparecem em tempos de comodidade. A 26ª verdade reforça que a expectativa é uma armadilha silenciosa. Esperar que as pessoas, o tempo ou o universo ajam de acordo com nossos desejos cria frustração e sofrimento. A sabedoria estoica ensina a agir com intenção, aceitar resultados e não se prender àquilo que não pode controlar. Imagine um jardineiro que planta flores e espera a chuva exata para regar. Ele planta, cuida, observa, mas não pode controlar o clima. A frustração surge quando esquecemos de aceitar os limites do que está além de nosso alcance. A 27ª verdade revela que a coragem diária se constrói nos pequenos atos. Não é necessário esperar por momentos heróicos ou situações extremas para demonstrar força interior. Cada vez que você escolhe agir com integridade, enfrentar medos silenciosos, tomar decisões difíceis ou manter a calma diante de injustiças, está cultivando coragem. Pequenas vitórias internas acumulam-se e transformam seu caráter de maneira mais profunda do que qualquer conquista externa poderia fazer. A 28ª verdade nos lembra que a gratidão é uma prática poderosa, mesmo nos desafios. A vida não é perfeita. Há dores, perdas e dificuldades. Mas a capacidade de reconhecer aprendizados, progressos e momentos positivos cria um equilíbrio interno. A gratidão não é ignorar problemas, mas perceber que cada desafio também carrega oportunidade. Um estoico observa a adversidade como uma professora rigorosa. Você pode reclamar ou aprender, mas a escolha de extrair valor muda tudo. A 29ª verdade fala sobre a simplicidade como força. Quanto mais complexas as expectativas, mais vulnerável nos tornamos. Uma vida voltada a desejos excessivos, comparações e metas inalcançáveis cria instabilidade emocional. O estoicismo propõe clareza, priorize o essencial, cultive virtudes, pratique disciplina e observe o mundo sem se perder nas distrações. A simplicidade é a fundação de uma mente livre, forte e resiliente. A 30ª verdade nos convida a refletir sobre a presença consciente. Passamos grande parte da vida em piloto automático, reagindo sem perceber, presos a pensamentos antigos ou preocupações futuras. Mas a vida acontece apenas no presente. Observar cada ação, respirar antes de reagir, perceber o momento em sua plenitude. Isso não apenas reduz sofrimento, mas amplia discernimento, foco e paz interior. A consciência do agora é o solo fértil, onde virtudes e sabedoria crescem. Por fim, a 31ª verdade nos desafia a viver como se cada dia fosse único. Não há garantias, nem tempo infinito. Cada manhã é uma oportunidade de aplicar aprendizados, agir com coragem, refletir com calma e escolher o que é correto. Não espere aprovação, resultados imediatos ou reconhecimento externo. A recompensa verdadeira está na coerência diária, na integridade e no impacto silencioso de suas ações. E aqui chegamos ao ponto de refletir sobre toda a jornada que percorremos juntos neste roteiro. Foram mais de 30 verdades estoicas, cada uma projetada para nos tirar da zona de conforto, desafiar nosso ego e fortalecer nossa mente. Agora, quero propor algo especial. Compartilhe nos comentários uma história pessoal onde você percebeu que alguma dessas verdades poderia mudar sua atitude ou decisão.
Pode ser um momento recente ou algo do passado que você agora enxerga sob outra perspectiva. Sua experiência vai enriquecer a comunidade e inspirar outras pessoas a aplicarem essas lições. E antes de terminar, uma lembrança calorosa. Se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora, como quem abre uma porta para uma comunidade de reflexão, crescimento e troca verdadeira. Aqui você não está apenas assistindo a vídeos, você está participando de um espaço onde cada comentário, cada história e cada insight transforma não só você, mas todos ao redor. Compartilhe, dialogue, pratique e observe a mudança acontecer. O estoicismo não é teoria, é prática. Não é conforto, é lucidez. Não é sobre palavras bonitas, mas sobre atitudes que moldam caráter, coragem e presença. Agora que você percorreu essas verdades, respire fundo, reflita e decida. Qual primeira ação concreta você vai tomar hoje para aplicar o que aprendeu? E, se sentir vontade, compartilhe com a comunidade, porque histórias reais de mudança inspiram mais do que qualquer filosofia isolada. Lembre-se, o que está atrás de você ou à sua frente é apenas sombra. O que importa é o que você constrói dentro de você. Viva com intenção, integridade e coragem. Transforme cada desafio em oportunidade, cada emoção em aprendizado, cada escolha em manifestação de sua força interior. E, acima de tudo, compartilhe sua jornada, pois o verdadeiro poder do estoicismo se revela quando aplicamos as lições e inspiramos outros a fazer o mesmo.